Boa tarde a todos e todas aqui presentes. Estou muito feliz em vê-los, aqui reunidos para participar de mais uma edição do evento Diálogo sobre o Corpo em Contexto, que é um evento que surgiu a partir da disciplina de pós-graduação, ao qual eu ministro, do Programa Associado de Pós-Graduação em Educação Física, da ESEF-PE, que é Sociologia do Corpo e Cultura do Movimento. E aí, ano passado, nós tivemos essa ideia. Quem teve essa ideia, na verdade, foi um aluno meu do mestrado, que estava fazendo estágio em docência comigo. E aí, eu disse, eu queria fazer alguma coisa diferente, nessa disciplina, e aí ele teve a ideia de a gente fazer um evento. Fizemos de uma forma bem tímida, num formato remoto, mas que no final deu super certo. E esse ano a gente decidiu repetir a dose. E aí foi legal que a gente decidiu fazer em formato presencial. E aí divulgamos para toda a comunidade esefiana, para os professores, muito bom vê-los aqui, professor Denis, professora Juliana, tem a professora Marcela também, que também é aluna dessa disciplina. Então, eu fico muito feliz em vê-los aqui, reunidos, nossos alunos, meus ex-alunos, sempre alunos também, Cecília? Então, que bom que vocês estão aqui para uma tarde de aprendizado, A gente já começou o primeiro momento desse evento pela manhã, onde tivemos 2 oficinas, uma oficina de dança, uma oficina de capoeira. E aí foi muito legal esse momento, e agora a gente está no segundo momento, que é com uma mesa redonda, Então, para quem nunca participou de uma mesa redonda, como é que funciona, Nós teremos 2 convidados hoje, e aí cada um vai ter o seu momento de fala, e depois a gente vai abrir para um momento de pergunta, de diálogo, Então, se sintam à vontade para poder perguntar, questionar, trazer opiniões, Então, hoje à tarde vai ser esse momento de grande aprendizado. Então, eu não tenho como não deixar de agradecer as pessoas que fizeram esse evento acontecer, Primeiro, aos alunos da pós, da disciplina Sociologia do Corpo e Cultura do Movimento, porque sem vocês eu não ia fazer isso sozinha, Então, vocês tiveram toda a organização aí, cada um ficou responsável por uma ação, e aí deu certo, está dando certo, então muito obrigada. Agradecer também aos facilitadores das oficinas, que aconteceu hoje de manhã. Então foi muito legal esse momento, então muito obrigada por terem disponibilizado o conhecimento de vocês, para estar trabalhando junto com os alunos que se inscreveram, a ESEF, a UPE pelo apoio, o Programa Associado de Pós-Graduação em Educação Física, da UPE-UFPB, a GESEF, que é o Grupo de Estudos Socioculturais em Educação Física, da ESEF, a CAPES, também pelo apoio, e principalmente aos palestrantes que toparam aí essa empreitada, o professor Pedro Boneto, que é nosso mais novo professor da casa, muito obrigada por ter aceitado, e também a professora Ivan Santiago, nosso aluno de mestrado, que também participou dessa disciplina, não foi, Ivan? No semestre passado, ele foi um dos facilitadores das oficinas e hoje ele está aqui como nosso palestrante. Então, muito obrigada também por ter aceitado o convite. É um prazer imenso tê-los aqui nessa mesa redonda no período da tarde, tá bom? E é isso, então espero que vocês aproveitem bastante esse momento, questionem, perguntem, tá certo? Façam as anotações, vocês receberam aí uma pastinha com folha, caneta, Então façam as anotações e participem desse momento, tá bom? Então eu vou chamar Marcos, para ele poder fazer a apresentação dos palestrantes. E é isso, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Bem-vindos ao turno da tarde. A professora Ana Raquel já fez essa apresentação e abertura desse momento. E aí eu irei conduzir
a mesa redonda, né, e terei o privilégio aqui de anunciar os nossos palestrantes. A primeira fala vai ser do professor Pedro Boneto, né, que possui licenciatura plena em Educação Física pela Escola de Educação Física e Esporte da USP, da Universidade de São Paulo, mestre em Educação pela Faculdade de Educação desta mesma universidade, na área temática, didática, teorias do ensino e práticas escolares. Possui doutorado em Educação, na temática Educação e Ciências Sociais, Desigualdades e Diferenças, também por essa mesma universidade. Professor adjunto da Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco, como a professora Ana falou agora, né, recentemente chegou para agregar muito com a nossa escola. É membro do grupo de pesquisa em Educação Física Escolar da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, membro associado do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte e secretário adjunto da atual Secretaria do Estado de São Paulo. Então, isso é um breve resumo do currículo do professor Pedro. Convido agora para realizar essa primeira palestra. Terá uma duração de 40 minutos a fala dele, né, para depois a gente passar para o nosso outro convidado, e ao final das duas falas nós teremos um espaço para diálogo e perguntas, para que a gente saia todo mundo mais enriquecido na tarde de hoje. Professor Pedro, fique à vontade. Pessoal, boa tarde, né, a todos, a todos, a todas e a todos. Como falaram, né, meu nome é Pedro. Gostaria de agradecer, né, a Ana, o pessoal do evento. Primeira oportunidade que eu tenho, né, de poder falar com vocês, de poder participar de um evento, né, presencial aqui na ESEF. Uma alegria. Espero poder contribuir um pouquinho, né? Já dou algumas pistas aí do que eu pretendo aqui colaborar com vocês hoje, né? Primeiro o título da pesquisa, né? Corpo e Sociedade de Educação Física, uma tentativa de síntese, né? Essa ideia de tentativa de síntese, para mim, ela me pareceu assim, a pequena contribuição que eu posso promover, né, que eu posso desenvolver hoje com vocês, considerando primeiro que a noção de corpo, né, o conceito de corpo não é algo que eu me debruço nos meus estudos, né, nunca foi. Eu sou professor de Educação Física Escolar, né, como narraram o meu currículo foi voltado para estudar teorias curriculares, uma perspectiva curricular muito específica, e na minha formação, especialmente na Escola de Educação Física e Esporte da USP, essas discussões sobre corpo e corporeidade, elas, né, são muito raras, né, elas praticamente não acontecem, né? Então, eu sou vítima desse tipo de formação que joga a educação física para aquele paradigma do corpo fisiológico, tudo bem? Então, quando a Ana me faz esse convite, eu quase recuso, dizendo que eu não sou capaz de falar sobre esse assunto, né? Todavia, o intuito é ajudar, o intuito é colaborar, participar, e tentei fazer um resgate. Poxa, daquilo que eu sei, que já é pouco, mas onde está o corpo ali dentro? De novo, tentando pensar de que forma eu poderia contribuir com vocês sobre essa discussão. Há pouco tempo nós tivemos o Combrace em Fortaleza, né? Lá no Combrace em Fortaleza eu me desloco bastante, mas de uma maneira geral tenho ficado no GTT Epistemologia, né? Então tenho participado mais, apresentado mais trabalho no GTT Epistemologia, e nesse último evento um amigo, né, de uma cidade de São Paulo chamada Sorocaba, um grande professor de educação física, para mim assim, daquelas pessoas próximas que a gente admira e que sabe que entende muito sobre aquilo, o professor Cleiton Borges,
ele apresenta essa pesquisa no GTT Epistemologia, chamada por uma biopotência dos corpos. Eu estava lá, né, então eu vi a apresentação dele. Esse Clayton, professor Clayton, um Foucaultiano, né, alguém que tem assim, toda essa trajetória de vida voltada para os estudos com o Michel Foucault. E que após a apresentação do Clayton, e a gente foi, né, como estamos aqui hoje na mesa redonda, a gente foi para uma parte de debate, e o professor Felipe Quintão de Almeida, né, da Universidade do Espírito Santo, também um professor que tem assim, uma forte relação com os estudos sobre o corpo. Então, nós estávamos no GTT Epistemologia, mas o professor, né, foi apresentado um trabalho sobre o corpo, e o Felipe Quintão fala isso aqui para o professor Clayton, né? Olha, tudo bem, mas já não temos na educação física muitos trabalhos que estudaram e propuseram concepções de corpo para além do corpo-organismo. O que difere dessas a perspectiva da biopotência dos corpos? Então, essa foi uma questão lançada lá na ocasião desse evento, e que, obviamente, o professor Clayton, né, o professor Clayton Borges, tentou argumentar e explicar que ele tinha chegado na ideia da biopotência por meio dos estudos com Michel Foucault, mas que desconhecia todas as outras perspectivas de corpo não dualistas na educação física. E eu fiquei com isso na cabeça, porque, como eu falei para vocês antes, eu também não conhecia. Mas tenho vontade, né? Eu tenho curiosidade. Eu falei, pronto, agora, esse ponto eu já peguei de vocês aqui do Recife, né? Ele é muito bom. Pronto e vice. E aí, pronto, eu falei, agora acho que é um momento legal de fazer alguns estudos, fazer uma espécie de uma revisão sobre essas perspectivas de corpo não dualistas na educação física. É um trabalho inicial, né? Eu não fiz a partir de uma metodologia rigorosa, uma revisão bibliográfica daquelas que a gente apresenta numa pesquisa, num artigo científico, mas eu fui pegando concepções de corpo que me chamavam a atenção, investiguei essas concepções de corpo, e por isso o título do trabalho é uma tentativa de síntese. Então, já adianto para vocês, né, temos outras concepções de corpo nos estudos da educação física, concepções de corpo muito interessantes, muito boas. Eu, no meu desconhecimento sobre essas questões, quando fui investigar o conceito de corpo, fiquei bastante orgulhoso da nossa área. Normalmente não é assim. Normalmente eu acho que a nossa área deixa muito a desejar em muitos posicionamentos e muitas investigações. Todavia, são tantas as concepções de corpo e de uma maneira tão bem elaborada, tão complexa, que é isso. Eu fiquei bastante orgulhoso dos colegas, dos colegas e dos pesquisadores da educação física que investigaram e propuseram concepções de corpo que não aquela mais trivial, aquela ligada às questões anatomofisiológicas. Então, essa concepção de corpo que está representada aqui, eu não preciso descrevê-la, eu não preciso gastar tanto tempo da apresentação falando sobre ela, uma vez que ela, de uma maneira geral, ocupa grande parte do tempo do currículo escolar, especialmente em cursos de bacharel. Então, nós sabemos lá os sistemas corpóreos, as alavancas, nós sabemos os mecanismos, nós sabemos sobre muitos elementos sobre essa perspectiva corporal.
especial, né, a gente pode falar que essa perspectiva anatomofisiológica, ela carrega uma herança, né, ela advém de perspectivas filosóficas e epistemológicas bastante ligadas, né, ao cartesianismo, bastante ligadas, né, ao racionalismo, o que esses estudos fizeram, né, desde o século XVI, né, do final do século XVI, é tentar representar os elementos corporais a partir de conceitos, a partir de sistemas, a partir de órgãos, né? Se estabeleceu nessa perspectiva, que é uma perspectiva científica, né? Então, a partir do século XVI, nós temos o advento da ciência, né? dessa ciência que a gente conhece hoje, e com o advento dessa perspectiva, uma perspectiva que hoje a gente chama de positivista, nós também acabamos, como efeito, produzindo uma visão dualista de corpo. Então, nós sabemos muito bem quando um corpo está saudável e quando um corpo está doente. Nós sabemos o que é um corpo bonito e um corpo feio. Nós sabemos que é um corpo eficaz e um corpo que não é eficaz, né? Um corpo produtivo e um corpo vadio, né? Então, nós nos especializamos ao longo de aproximadamente 4 séculos para tentar esquadrinhar esse corpo, mostrando tudo aquilo e tentando definir os seus sistemas. Por isso também é uma visão mecanicista. E olha, se a ciência que descreve esse tipo de corpo é uma ciência que advém da cultura ocidental, né, em especial norte-americana, e nós sabemos que tudo no mundo é político, essa visão de corpo também é uma visão de corpo bastante particular. Também é uma visão de corpo que a gente vai chamar de eurocentrada. Esses países, por terem atuado de uma forma imperialista e colonial muito forte, as visões de corpo que nós temos na ciência, em países da América Latina, em países do continente africano, também é uma visão de corpo muito colonizada, certo? Posso perguntar aqui para vocês, a maioria dos estudos e as pesquisas que vocês consultaram na graduação de vocês, no mestrado de vocês, no doutorado de vocês, são pesquisas euro-norte-americanas, certo? Esse tipo de corpo, ele também é bastante pensado, ele também foi bastante analisado, de modo que nós pudéssemos extrair desse corpo o máximo possível. É uma perspectiva que a gente vai chamar de extrativista, porque nós queremos jogar melhor, nós queremos correr mais, nós queremos pular mais alto, pular mais longe, nós queremos que as pessoas fiquem mais saudáveis e nós precisamos ali que esse tipo de corpo também seja um corpo produtivo para o sistema que não tem. Logo, nós temos uma visão de corpo que também é de um corpo capitalista. Dada a grande ênfase, né, isso é praticamente 3 séculos do desenvolvimento daquele corpo anatomofisiológico, em algum momento do século XX, intelectuais, sociólogos, filósofos, antropólogos, pedagogos, professores de educação física, reagiram àquela normatividade do corpo anatomofisiológico. Eles falaram,
É importante essa concepção. Realmente, você investigar o corpo a partir dos seus órgãos, a partir dos seus sistemas, é algo que nos ajudou. Todavia, também nos impede, também não responde toda a problemática envolvida com o conceito de corpo. Então, hoje já é bastante consensual que, nós temos um corpo que é um objeto. Esse objeto que está em cima de cadeiras, esse objeto que está em pé, esse objeto que está sendo suporte de um relógio, esse objeto que está sendo suporte de óculos. Todavia, só o corpo objeto, só o corpo material, não dá conta de explicar toda a complexidade envolvida, especialmente com a complexidade envolvida em torno de um corpo vivo, de um corpo que se transforma, de um corpo que é diferente em inúmeras sociedades, em inúmeras culturas. Esse contragolpe que eu mencionei para vocês, esse contragolpe que vem especialmente das ciências humanas, ele opera em diversos sistemas de conhecimento. Então, isso não vem só da sociologia com o conceito de cultura, né? O conceito de hábitos também bastante utilizado para a gente mostrar como esse corpo, que é um corpo objeto, também se transforma a partir de diferentes culturas, né? Mas temos isso na sociologia, com o conceito de cultura e o conceito de hábitos, na antropologia também, né? O conceito de cultura e tradição, a própria biologia, que é a rainha, a ciência mãe dos estudos anatomo-fisiológicos, começou a entender que era só aquilo que está exposto no DNA, só aquilo que parte do desenvolvimento imanente dos corpos, não dá conta de explicar nem o movimento, nem a forma e o conteúdo de um corpo. Na filosofia, nós vamos dizer, a partir dos gregos, né, até advindo, depois deriva para o conceito de ética, né, a importância de um corpo dentro daquilo que a gente chama ethos, tá? Que são os modos de ser. A psicanálise também vai estudar esse corpo, especialmente, né, a partir do conceito de linguagem. E a educação também, né, aquilo que a gente vai chamar de saber, de cultura, de conhecimentos. E é importante dizer que essa divisão que eu fiz aqui para vocês, ela é bastante pedagógica, né? O conceito de cultura trafega em todos esses sistemas de conhecimento, assim como o conceito de tradição, assim como o conceito de hábitos também, de ethos, enfim, de linguagem, especialmente o conceito de linguagem, tá? Mas o que eu quero mostrar com vocês, para vocês, é que esse contragolpe que vem das ciências humanas, ele não nasce em um lugar específico e ele não tem uma epistemologia específica. Tudo bem? Então, mais para frente nós vamos ver que, se você coloca alguém que estuda fenomenologia com alguém que estuda alguma concepção de sociologia mais atenta a esse corpo cultural, eles em vários momentos vão falar coisas em comum. Em vários momentos eles terão ideias e eles compactuarão com percepções sobre o corpo que são muito parecidas, mas que nasceram em campos e em epistemologias muito distintas. Tá? E, de novo, qual dessas perspectivas está certa? Qual dessa perspectiva é melhor? Então, não é por aí que nós vamos. O que a tentativa eu tento desenvolver aqui é mostrar que esse contragolpe para noções de corpo não dualistas, elas partem de múltiplas epistemologias.
É muito famoso, circulou bastante no campo da educação física, os estudos sobre a antropologia social, especialmente com o intelectual, né, não só com ele, mas com um intelectual muito importante para a nossa área, que produziu muitas coisas e muitas contribuições para a área da educação física a partir da conceitualização de corpo, né? O professor Josimar Gaoli. Então, ele gasta bastante tempo e muito esforço para mostrar o quanto esses elementos culturais alteram o corpo, o quanto esses elementos culturais influenciam o corpo. Né? Eu lembro que nos estudos sobre a sociologia, antropologia social, e isso já no finalzinho da minha licenciatura, eu associei aqueles exemplos, né, o exemplo da Amala Kamala, né, das duas menininhas que ficam perdidas lá na floresta, e elas vão se desenvolvendo, né, de uma forma muito distinta daquela das pessoas que vivem nas comunidades. Então, o meio, né, para a biologia, mas a cultura fez com que aquelas meninas tivessem um corpo absolutamente singular, né, de uma forma muito subjetivada e muito distinta do corpo que a gente conhece, que é esse corpo que circula em grande parte nas pesquisas, enfim. Então, são dois exemplos bons sobre esse corpo a partir da antropologia social, né? O exemplo da Mala da Kamala e o exemplo do Kaspar Hauser, que tem um filme, né? Se não me engano, é O Enigma de Kaspar Hauser, que é um rapaz que ficou preso, uma criança, né? Ficou presa num calabouço durante muito tempo, e aí em algum momento ela sai e ela não sabe se comunicar, ela não se comunica, não é que ela não sabe se comunicar, ela se comunica de uma maneira diferente, ela se alimenta de uma maneira diferente, né? Mais uma vez a influência aí da cultura na subjetivação do corpo. Então, com o professor Josimar Gaoli e outras pesquisas e outros exemplos, nós conseguimos trazer o corpo que estava num polo que era absolutamente natural e fisiológico para o polo que é o polo da cultura. Isso foi feito com tamanha força, com tamanho com uma intensidade tão grande que é muito comum nós ouvirmos e encontrarmos pesquisas em educação física que extrapolaram, né, essa dicotomia, colocando o corpo como algo absolutamente cultural. Né? Então, nós permanecemos ainda com o dualismo, só que a gente agora está falando do polo da cultura. O Josimar Gaoli traz dois antropólogos, né, muito importantes para falar sobre essa perspectiva de cultura no corpo. Um deles é o Marcel Mars, né, um conceito muito importante também, que é o conceito de técnicas corporais, que ele vai dizer que uma cultura produz técnicas corporais e esse corpo vai reproduzir aquelas técnicas corporais porque está dentro daquela cultura. Um exemplo utilizado pelo professor Josimar Gaoli, se vocês saibam, esses livros, é bastante conhecido, né, no nosso meio, quando ele vai falar sobre a pá francesa e a pá inglesa. Então, acho que no contexto da Segunda Guerra Mundial, quando eles precisam fazer uma construção e chegam várias pás, e essas pás são inglesas. E quem precisa construir e fazer essa construção são franceses. E eles simplesmente não conseguem cavar com aquela pá, eles não têm a técnica, eles não fazem, né, o movimento de cavar com aquela técnica, portanto, aquele material, aquela pá, que era a pá inglesa, não serviu de nada. Né? Isso aconteceu e no livro tem vários exemplos bons sobre isso. Por outro lado,
aqui nós podemos pensar também que o conceito de cultura é um conceito que prende certas pessoas, prende os indivíduos numa perspectiva corporal. Né? Então, se você se movimenta, se você faz práticas corporais que são do seu grupo cultural, você novamente perdeu todo mundo em um grupo muito grande. Vou dar um exemplo bastante simples. Todos os pernambucanos e pernambucanas dançam frevo. Tudo bem? Então, quando nós trazemos esse corpo, ou as práticas corporais, numa perspectiva da cultura, né, a partir da antropologia social, nós também estamos, de uma certa forma, definindo o que aquele corpo pode. Nós temos uma citação do Gilches, que é um outro antropólogo utilizado pelo professor Josimar Daolio, quando vai falar do corpo. E esse desenho aqui é um desenho de 1995, de um artigo muito importante do professor Josimar Daolio, que vai falar das implicações da cultura no corpo. Ora, então, vejam como a gente rouba o conceito de corpo daquela perspectiva anatomofisiológica e a gente começa a centralizar, a gente começa a bombardear com o conceito de cultura, de modo que pouco escapa ou pouco deixa espaço para elementos que não são necessariamente da perspectiva cultural, né? Aqui é uma citação de um outro antropólogo brasileiro, bastante famoso, que o professor Josimar Daolio utiliza, e aí ele vai dizer, né, existem tantos corpos quanto há sociedades. O Damato estuda, por exemplo, a sociedade brasileira, né, as comunidades indígenas, as comunidades periféricas do Brasil. Ele é aquele antropólogo que tem um livro chamado Você Sabe Com Quem Está Falando? Né, que é um discurso aí bastante comum, né, das nossas elites, né, da elite brasileira, e aí, né, é um antropólogo muito importante, e que o professor Josimar também tenta trazer essa perspectiva antropológica para definir o que o corpo pode, por exemplo. Bom, diante disso, diante daquela perspectiva culturalista, que é a primeira e que vem com mais força na educação física e que ajuda todas as outras, né, a se desenvolverem, nós temos com muita força também uma perspectiva que é o corpo como obra de arte, especialmente, né, de um filósofo que não é brasileiro, mas que escreve e tenta conceitualizar o corpo, e que é bastante desenvolvido no Brasil. Uma dúvida que dessa vez se tem alguém aqui que pesquisa, que, né, tem alguns estudos aí voltados para essa concepção de corpo, que é o corpo da fenomenologia. Sim? Aí levanta a mão, sim? Olha lá. Tudo bem? Então, é uma perspectiva presente, é uma perspectiva bastante importante, principalmente, né, na área da dança, vai trazer a ideia de corporeidade, e a ideia de corporeidade é muito interessante porque ela não nega o suporte do corpo físico. Ela não nega, por exemplo, que existe um corpo material, mas ela vai dizer que esse corpo que é atravessado pela linguagem, ele se comunica sim, como o sociólogo estava falando, mas ele produz algo que é da sensibilidade, é algo que é da percepção, algo que está na motricidade, algo que
não pode ser explicado, não pode ser racionalizado. Então, nós temos sim uma perspectiva biológica de suporte. Nós temos sim um corpo se esquecendo, mas acontece coisas quando as pessoas dançam, lutam e jogam que não são da ordem da linguagem, não são da ordem da expressão, são sim elementos que se encarnam, e aí vai tratar o conceito de carne, né? Ele me parece bastante caro, me parece bastante bonito, que é essa junção dessas três diferentes perspectivas, né? Essa noção de corpo como obra de arte, ela é muito potente por pensar o corpo numa configuração plástica e móvel, tudo bem? Então, nós temos sim a diferenciação entre os corpos, entre as culturas, mas dentro das próprias culturas existem corpos também diferentes. E, além disso, quando um corpo se movimenta, não é só a expressão de uma cultura. Quer ver? Vou dar um exemplo bastante simples. A Ana, eu sei que ela dança e ela, a Ana ela dança, por exemplo, o Fredo, certo, Ana? O Fredo é uma expressão do torneio pernambucano, certo, Ana? Mas fala pra gente, você consegue definir o que você sente quando dança Fredo? Se eu consigo definir, consigo, mas essa percepção ela se modifica, ela ela movimenta-se também. Então, enfim, depende do momento também. Vocês já perguntaram, exatamente isso, mas vocês já perguntaram para uma criança, quando foi a aula de educação física no final, ela fala assim, foi boa. Aí você fala, só isso? Não, foi muito bom, professor. Não, tudo bem, eu gostei. E aí, 2 minutos atrás, ele estava sorrindo, ele estava correndo, ele estava numa baita energia de nada que é inexplicável, que não cabe na linguagem e tampouco cabe na cultura. A partir desse conceito de carne, né, temos a professora Terezinha Nóbrega, que vai dizer, uma grande intelectual, especialista no mercantil, nos estudos do mercantil na educação física, e essa professora escreve, né, em uma das passagens, o corpo não é coisa nem ideia, é movimento, sensibilidade e expressão criadora. Essa perspectiva fenomenológica propicia aí para que o corpo produza e reprime, né, elementos e não só, como eu falei, elementos de uma linguagem. Nesses estudos, nessa síntese que eu continuei fazendo, eu encontrei, e aí eu achei incrível, fiquei bastante entusiasmado com essa perspectiva, que é de um filósofo português chamado José Nunes Gil. E o José Nunes Gil também é muito estudado por intelectuais da educação física, e ele vai pensar em 2 concepções de corpo muito importantes. Uma que ele vai chamar de corpo paradoxal. E o paradoxo nada mais é do que um dilema. O paradoxo nada mais é do que um conflito, uma contradição entre diferentes perspectivas. Então, o corpo é sim aquele corpo que se comunica, aquele corpo da cultura, aquele corpo da linguagem. Então, coisas se circunscrevem no corpo, né? Então, coisas que se circunscrevem no corpo. Eu me comunico com o meu corpo, a partir do meu corpo. Mas não só isso. Nós temos também uma perspectiva de corpo que ela não cabe na linguagem,
que ele vai chamar aqui de quase signos. Então, existem elementos. Vamos ver se não. Talvez um pouquinho, acho que. Teste? Acho que agora melhorou. Então, existem elementos que são da linguagem, que estão no corpo, eles se circunscrevem no corpo, mas que, olha lá, o corpo, a linguagem perde a maior parte das articulações verbais. A gramática simplifica-se, o lexo quase desaparece. O corpo é um dilema entre o dito e o não dito. Então temos aqui mais uma perspectiva, por isso ele vai chamar de paradoxal, que tenta equilibrar elementos de um modelo de corpo, que é o corpo objeto, o corpo em seus sistemas, e o corpo que é expresso pela linguagem. Esse corpo paradoxal, né, esse corpo que não se move, não só por esse dualismo, para essa perspectiva, é um corpo bastante importante, é uma perspectiva bastante importante, que se abre para um outro conceito que ele vai chamar de corpo intensivo. Né? Então, pode-se dizer uma realidade inferior ao corpo, conjugada por toda sorte de afetos e sensações. Esse tipo de corpo intensivo faz funcionar imagens nuas, sem significação. É uma possibilidade de liberdade de criação e pode ser desencadeado por meio da arte, da poesia, da dança e dos afetos. Né? O exegese também, e isso é bem bonito de se ver, como as discussões a partir da dança utilizam concepções de corpo muito mais avançadas, muito mais complexas. Né? O esporte, a luta, outras práticas corporais tendem a fazer um corpo doce, um corpo que obedece regras, um corpo que é eficaz, que segue técnicas muito específicas. Já a dança, que privilegia a criação, a liberdade de movimento, que privilegia as percepções, as sensações, né? E aí não é uma coincidência, né? Que essas perspectivas mais progressistas do corpo, elas têm uma forte relação com os estudos de dança, né? Especialmente no Brasil. Então, José Gil é um filósofo português muito utilizado nos estudos de dança, assim como o Merleau-Ponty também. Esse corpo é um corpo que é atravessado por fluxos de energia, por feixes de forças, múltiplas intensidades. Então, nós já começamos a perceber aí elementos, né, que colocam uma noção de corpo mais flexível, colocam uma percepção de corpo mais voltada para isso que nós vamos chamar de conatos, ou para que a gente vai chamar de potência. Então, o que pode um corpo? Qual é a potência de um corpo? Um corpo na dança pode muita coisa. Às vezes, né, como eu falei, pelas próprias características da dança, pode mais do que pode num jogo de futebol, numa luta, tudo bem? Essa imagem é muito legal de os meninos de Umbanda dançando, né? E aí, o que você tenta, o que é possível ver a partir dali é que nada que eles expressam, nem o sorriso, nem os gestos, diz o que eles estão levando ali. Né? É um corpo que mistura elementos, né, de uma infralinha e de uma linguagem também. Né? Uma dança cultural, tem música de determinados países e tal.
Essa é uma citação do professor Felipe de Almeida Quintana, né? O conceito de infralíngua, ou corpo paradoxal, nos ajuda nesses desafios ao pressupor a ambiguidade de um corpo que é, ao mesmo tempo, isso e aquilo, natureza e cultura, inscrição e não inscrição, sentido e a falta dele. E aí a gente chega numa última concepção de corpo, que é uma concepção que eu conheço mais, inclusive, mas que, quando eu acessei a do corpo intuitivo, o José Gil já tinha estudado o corpo sem órgãos do Deleuze e do Guattari. Inclusive, ele diz que o corpo intensivo é uma atualização dessa perspectiva do corpo sem órgãos. E veja que legal, na educação física, nas aulas de anatomia, nós costumamos estudar os órgãos. O que o Deleuze estava falando? Ora, um corpo pode ser um monte de coisa. Um corpo pode ter só pulmão, um corpo pode ter só um pedacinho de pulmão. Um corpo pode ter algumas características, mas ninguém é possível, ninguém está autorizado, ninguém pode definir o que pode um corpo. O corpo sempre pode mais daquilo que a gente diz sobre ele. Então, essa perspectiva do corpo sem órgãos é uma ideia de desfragmentarizar o corpo, né? De tirar o corpo naqueles compartimentos que dizem exatamente que essa parte serve para aquilo. Essa parte serve para aquilo. Então, é possível caminhar com as mãos. É possível. O corpo pode muitas coisas que nós, inclusive, não conseguimos defini-las. Né? A ideia é que o corpo ele é produto das suas experimentações. Ele é fruto de toda a potência que existe naquele corpo. Ele é fruto também do desejo, da intensidade e do poder de ser afetado. Ele convida para que nós possamos criar para nós, né, criar para si, um corpo sem órgãos, que não deixar com que a significação, a subjetivação e a noção de organismo defina o que pode o nosso corpo. Aqui bem rapidinho, sobre esses 3 obstáculos para a criação de um corpo sem órgãos, ele vai dizer que pensar naquela primeira perspectiva de corpo anatomofisiológica impede com que a gente potencialize o corpo. Vou dar um exemplo. Alguém de uma certa idade vai fazer alguma coisa e você fala, não faça isso. Você pode se machucar. Esse é um discurso pautado, né, na noção de organismo. Você sabe que aquele organismo já é um organismo não tão novo, já é um organismo suscetível a lesões, um organismo, né, de repente com artrose, com alguma coisa assim, e aí você impede que aquele corpo faça determinada coisa. O da significância e da consciência dizem justamente isso. Muita coisa que passa no nosso corpo não é da compreensão, não cabe na compreensão. Muita coisa que passa no nosso corpo é inexplicável, não está na linguagem. É impossível você explicar o prazer que você tem quando você está envolvido com determinadas práticas corporais. É impossível. Não tem como você significar o que passa com o seu corpo quando você faz determinadas práticas corporais. E aí, por fim, eu encerro com essa perspectiva da biopotência, que é aquela lá do professor Clayton, que, a partir de Michel Foucault, e o Michel Foucault, ele vai dizer para nós que as nossas sociedades, a partir de
formas muito específicas de exercer o governo sobre os nossos corpos, diz exatamente o que devemos ou não fazer. A educação física é uma das instituições que mais atuou de forma biopolítica no mundo. Atua não, atua. Nós somos os fatores do rolê. Não pode comer lixo, não pode fazer exercício desse jeito, não pode levantar o altar assim, não pode ficar bola de tal jeito. E aí, nós, com um discurso fragilmente ligado às questões de segurança e saúde, que é aquela noção primeira de corpo, do corpo dualista, do corpo anatomo-fisiológico, o que nós acabamos de fazer é tirar a pertença do corpo das pessoas. E aí, naquela perspectiva, a biopotência é uma tentativa de reorganizar as formas de controle sobre os corpos, desenvolvendo e incentivando que cada corpo, na experiência com as práticas corporais, aumente a sua potência a partir de afecções, a partir de encontros, e que possa se desenvolver não numa perspectiva de melhorar a saúde, melhorar o desenvolvimento motor, melhorar, enfim, as diversas contribuições que a gente diz que as práticas corporais oferecem, mas que algo dentro desse corpo que é intensivo, paradoxal e é um corpo sem órgãos, para que esses elementos possam aumentar a nossa potência de vida, possam aumentar aquilo com que aquele corpo pode. Vou dar aqui um último exemplo. Você que trabalhou o dia inteiro está muito cansado. E aí à noite você vai fazer uma prática corporal que exige muito esforço. Vocês já repararam que a gente passa o dia todo cansado. E aí quando a gente vai fazer à noite aquela prática corporal que a gente ama, o cansaço some? Sim? Já aconteceu com vocês? Porque você tem, entre aspas, tesão por fazer aquilo. Existe algo no seu corpo que liga aquela prática corporal com toda a potência que o seu corpo pode reunir. Diante disso, o que eu encontrei? Muitas perspectivas, aqui eu só falei de 6, mas muitas perspectivas já desenvolvidas nos estudos com a educação física, que narram essa possibilidade da gente enxergar o corpo para além de músculos e ossos. Isso não é novo. E isso não tem pouca quantidade. Como eu falei para vocês, aqui eu falei sobre 6, mas não falei de neurobiologia, não falei de sociologia, né, do corpo, não falei de bicho, né, semiótica, tudo bem? E aí é possível a gente pensar quem pode definir o que um corpo pode em movimento. Fica aqui a indicação de leitura desse trabalho do professor Felipe Jorge Quintão, com o ex-orientando dele, né, que vai perguntar justamente o que o corpo pode em movimento, trazendo essas diferentes perspectivas. Entendeu? Essas são, eu deixo com vocês, compartilho com vocês depois a maioria, né? Aqui tem um resumo de todas o material consultado sobre essas perspectivas de corpo, e aí depois a gente vai poder conversar mais, né? Tá bom, pessoal? Então, agradeço e encerro a minha participação.